Fazer contato com o diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Dionísio Reis. Bom dia, Dionísio. Bom dia. Dionísio, depois de editar a medida provisória 995, que permite a venda das subsidiárias da Caixa Econômica Federal, o governo publicou na semana passada um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que inclui o serviço no Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. Atualmente, somente a Caixa, o serviço que eu digo as loterias, né? Somente a Caixa pode realizar loterias hoje. Como é que você vê essa iniciativa por parte do governo, Dionísio? Ambas iniciativas são estratégicas num movimento de esvaziamento e privatização da Caixa, né? O que a gente tem percebido, a MP 995, ela vem, ela constrói, ela é um subterfúgio do que a gente tinha sendo julgado pelo Supremo, que era a necessidade do parlamento votar, né? A gente teve uma ação movida pela nossa confederação e pela Federação de Associações do Pessoal da Caixa, né? A Contrafcut e a FENAI colocaram essa condição, né? E está sendo julgado no Supremo. Lewandowski tinha dado tinha assinado positivamente. O que a gente tinha entendido é que iria nesse sentido, né? Que só se o parlamento votasse a favor, as subsidiárias e a empresa poderiam ser privatizadas. E agora a MP 995, ela vem como um subterfúgio para dar um ar de ilegalidade para esse roubo, né? Porque você, na época, uma pandemia, uma tremenda de uma crise econômica, uma tremenda de uma crise social, política, maior crise sanitária da história, você resolve vender patrimônio público, você vai vender a preço de banana, né? Então, isso é um absurdo. Esse elemento que você colocou sobre a questão da concorrência, né? Na verdade, ela permitiu que as outras empresas agora, né? Que ela já tinha aberto, ela já vendeu em leilão a questão da Lotex, né? E aí ela permitiu agora que ela deu continuidade ao processo que estava sendo feito, né? Que é permitir a questão das apostas eletrônicas, né? Que são aquelas apostas em clubes de futebol. Ela está permitindo que sejam feitas, né? Editando que sejam feitas. Isso, aonde ocorreu, foi trágico para as loterias oficiais, né? Por quê? Porque as loterias oficiais, elas têm uma limitação do valor que vai para o sorteio. O valor que vai para o sorteio é um percentual. O restante do percentual vai para questões sociais, né? Então você tem lá 40% do que você aposta, por exemplo, na Mega Sena ou nas demais loterias, vão para educação, saúde, né? Vão para financiar, inclusive, os Jogos Paralímpicos, né? Diversas questões sociais, né? Tem esse limitador. Na prática, Dionísio, na prática, né, e isso é bom para as pessoas entenderem, né, porque existe um prejuízo para a própria sociedade caso seja efetivada, então, a privatização das loterias, porque o Estado vai passar a perder dinheiro e arrecadar menos. Olha, todo o prejuízo que a gente está falando é para a sociedade, né? Então, o que a gente leu, inclusive, com certeza deve ser uma matéria paga, uma matéria, acho que foi na Infomoney, né, uma matéria dizendo... não, foi na verdade a alegação do Paulo Guedes e do Pedro Guimarães, né? O Pedro e o Paulo que estão aí a serviço de vender a preço de banana
à Caixa Econômica Federal, dizendo que as partes que seriam privatizadas seriam partes não estratégicas do banco, né? Então, vamos dizer assim, gestão de ativos de terceiros é não estratégico para o banco? A gente vê nos outros bancos terceirizando ou privatizando, né? No caso não é privatização, né? No outro caso seria terceirizar essa área. Não vê o Itaú fazendo isso, não vê o Santander fazendo isso, não vê os bancões privados, que a gente tem um setor extremamente concentrado no Brasil, a gente não vê esses bancos fazendo isso, né? Então, querer que a Caixa Econômica Federal se desvencilhe das áreas que dão mais lucro, que é a gestão de ativos de terceiros, a Caixa Seguridade, a Caixa Cartões, e no caso das loterias é um escândalo. Por que é um escândalo? Porque é um monopólio, né? Se você falar assim, vocês têm um monopólio, agora vocês vão deixar... Não é um monopólio no bom sentido, porque se você... A gestão feita pela Caixa, ela garante que seja investida nos setores sociais, né? Então, a gente sabe que o valor vai para a educação, para a saúde, para a segurança, né? Então, se a gente espalha isso no mercado, e aí já ficou claro com esse projeto de lei agora, porque os novos projetos aí, né, de apostas, né, as apostas eletrônicas, já vão ter um percentual ilimitado que vão para o sorteio. Então as pessoas vão optar por esse método, né, de loteria, e não pelo método tradicional brasileiro, né, esvaziando as loterias da Caixa, né, um processo que vai além do processo de privatização. E, Dionísio, como é que está a mobilização para evitar não só a privatização das loterias, mas como a venda das subsidiárias da Caixa Econômica Federal? Tem a via judicial, mas também tem outras iniciativas no sentido de barrar isso? Sim, a gente tem diversos movimentos. A FENAI, né, já centralizou uma série de ações junto aos parlamentares e já chamando nacionalmente a formação de comitês e a discussão sobre o tema. E a gente tem feito essas discussões lá pela FENAI. Aqui em São Paulo, e é fundamental para nós, é um patrimônio também a gente ter uma PCF São Paulo que faz um combate tanto, e é bom lembrar, os bancários estão em campanha nacional, né? Então a gente tem uma campanha em que os banqueiros que lucram tanto, inclusive durante crise social, crise sanitária, crise econômica, os banqueiros são o banco é o setor que mais lucra, né? E que na mesa está travando todas as negociações aí. A Caixa, né, que é o nosso banqueiro, é o governo, não é diferente. Então a gente tem uma briga também hercúlea nesse sentido, e mesmo durante essa mobilização a gente garante, através da nossa Associação de Pessoal Desempregados da Caixa, a PCF São Paulo, criou, junto com os sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região, né, tem desde 2015, 2016, né, que se agudizou a questão dos ataques à Caixa, né, a partir de 2016, a gente tem um Comitê Paulista em Defesa da Caixa. E a gente centraliza aí os movimentos, né, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, junto com as centrais sindicais e que estão assinando. A gente soltou um manifesto, tem um manifesto nacional que tem mais de 200 assinaturas, e estamos fazendo aqui no estado de São Paulo, convidando também os vereadores e prefeitos, né, a aderirem a esse manifesto em defesa da Caixa, né, uma vez que a Caixa, para os municípios, ela é fundamental, né? Então, independente do partido, independente da bandeira que defende esse prefeito, esse vereador,
ter a Caixa Econômica Federal como parceira é fundamental aí para a administração pública nos municípios. E isso vai ficar muito debilitado a partir desse desmonte que a gente tem visto. E aí a gente tem angariado apoios, né? A gente teve uma reunião nessa última sexta-feira do Comitê Paulista, que soltou esse manifesto. A gente tem aqui na Câmara Municipal de São Paulo uma moção de repúdio que já foi lida, né, pelo mandato da vereadora Juliana Cardoso. Temos iniciativas em diversos municípios, né, que estão se proliferando, estão saindo essas iniciativas, né, aqui no entorno de São Paulo, Carapicuíba, Embu das Artes, né, diversos municípios, Osasco, né, diversos municípios, e no estado de São Paulo todo. Então, nosso comitê tem toda essa organização. Tiramos também de fazer diversas atividades de conversa com a população. A gente tem estado nas agências onde a fila ainda é bastante intensa, né? Bom lembrar que a gente está pagando ainda o auxílio emergencial, além das liberações de fundo de garantia e tudo mais, e tem conversado com a população que muitas vezes é quem mais sofre com tudo isso, porque tem pouca informação, né? Tem uma péssima informação, conhecimento da questão, e acaba tendo um péssimo atendimento também, por conta que é vítima do desmonte que a Caixa sofre, né? Então a Caixa passou aí para um desmonte, reduziu de 20 mil trabalhadores, né, em pouquíssimo tempo. Então você chega e vê aquelas imensas filas como resultado disso, e a população que está sofrendo ali com essas filas, né? Então isso é muito grave, e a gente tem debatido com a população. Isso é fundamental da gente ter. Como é uma pandemia, a gente tem uma situação diferente do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Antes a gente fazia aqueles abaixo-assinados, né, distribuição de panfletos. Agora a gente faz uma discussão mais nas ideias, né, trocando ideia, conversando com o pessoal, e tem sido bastante bem aceito, né, nos bairros onde a gente tem estado, né, com a população. A gente tem uma consulta pública que já está beirando os 20 mil apoiadores aí, contrários à MP 995. É importante aproveitar aqui, né, que a gente está na rádio, o pessoal entrar lá na consulta pública da MP 995 e colocar não. Isso é fundamental, viu? Então o pessoal entrar lá e colocar, porque a gente tem visto que é pouco acesso, né, que tem tido, né, mas queremos que tenha muito mais do que tem tido, aumente bastante os acessos lá, né, na consulta pública. E aí, com essa conversa que a gente tem tido com os movimentos sociais, movimentos de moradia, né, movimentos que lutam nas políticas que são resultado do que é implementado pela Caixa Econômica Federal, a gente acredita que deve dar bastante vazão aí a essas ações. Tá certo, Dionísio. Estava até conferindo aqui como é que está a consulta pública da MP 995. São 18.150 não para 574 sim. Uma diferença bastante grande. Vamos ver se aumenta ainda mais isso. Dionísio, muito obrigado. Oi, pode falar. Esses 500 aí devem ser tudo assessor do Paulo Guedes, né? Olha, a gente não duvida de mais nada hoje em dia, Dionísio. Muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. Tá joia, falou. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Dionísio Reis. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.